Olá, daqui é Alfredo Rodrigues. Hoje vamos falar do capítulo 2 do livro Pense e Fique Rico, que é feito pelo Napoleon Hill e depois adaptado pela Karen McCready à luz dos novos conhecimentos. Então o capítulo 2 diz o seguinte: as oportunidades podem surgir a qualquer momento. Ideias que brilham. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas normalmente ficamos tanto tempo a olhar para a porta fechada que não vemos a que se nos abriu. Isto dizia Helen Keller. Então diz a nossa amiga o seguinte: quando Al Gore concorreu à presidência dos Estados Unidos em 2000, os seus conselheiros recomendaram-lhe que não incluísse no programa político a sua grande paixão, as alterações climáticas. Pois este era um tema marginal na altura. Al Gore é, desde os tempos de estudante, um defensor fervoroso da ecologia, não sendo por isso estranho que ele tenha considerado que o melhor ponto de partida para a mudança fosse a Casa Branca. Tornar-se presidente era talvez um meio para atingir um fim e não um fim em si mesmo. Embora a sua derrota tenha sido uma farsa judicial, não há dúvida de que a oportunidade entrou pela porta das traseiras para este autoproclamado político em convalescença. Como resultado do seu trabalho no período pós-político e do controverso documentário Uma Verdade Inconveniente, Al Gore está provavelmente mais empenhado em atingir o seu principal objetivo do que estaria se fosse presidente. Mas de uma forma diferente da que tinha originalmente planeado. O Scotch Guard, que é um produto de limpeza impermeabilizante que protege os tecidos da sujidade, da 3M, que provavelmente não é aprovado por Al Gore, também resultou de um acidente. Na tentativa de criar uma borracha sintética para os tubos de alimentação de combustível dos aviões, um cientista da 3M, de seu nome Patsy Sherman, derramou um pouco do seu produto num sapato de lona de um assistente. Com o passar do tempo, repararam que a única zona do sapato que não tinha ficado suja era aquela em que a substância tinha caído. O resultado foi Scotch Guard, que tem protegido os tecidos eficazmente desde então. E quanto à história do engenheiro suíço Georges de Mestral, em 1948, quando passeava o cão numa mata, apercebeu-se de que alguns cardos se colavam à sua roupa e ficou fascinado com os pequenos espinhos das plantas. Georges de Mestral era um inventor e, como tal, essa infestação de pequenos cardos não o repugnou, como teria acontecido com a maioria das pessoas. Pelo contrário, ele correu para casa a fim de examinar as pequenas plantas no seu microscópio e o que encontrou foi o simulacro da natureza para o velcro. Os cardos tinham pequenos ganchos que se prendiam à trama do tecido das suas calças, fixando-os. No entanto, eles podiam ser removidos e ligados novamente sempre que se quisesse. Apesar de a sua ideia ter sido considerada ridícula, Georges de Mestral manteve-se perseverante e em 1955 patenteou a sua descoberta. Hoje, o velcro representa uma indústria de milhões. Embora a definição de um objetivo principal seja imperativa, Hill avisa sobre o perigo de nos podermos tornar demasiado obsessivos quanto ao modo de os concretizar. Se for extremamente rígido em relação aos seus planos, poderá perder oportunidades que aparecem disfarçadas de situações de azar ou desaire temporário. Finalmente, como dica, a Karen diz o seguinte: uma vez estabelecido o seu objetivo e elaborado o plano para o atingir, fique atento às possibilidades, às oportunidades, quer surjam sob a forma de contratempo, quer apareçam, ou por outra, quer pareçam conduzi-lo para uma outra direção. Quando se confrontar com o insucesso ou o infortúnio, pense em 5 possíveis vantagens que daí advêm. Reflita bem. Uma lição interessante. Espero que tenham gostado. Até amanhã. Um bom resto de dia.